Uma outra região que nós avaliamos é o túnel do carpo, principalmente em relação ao nervo mediano. O nervo mediano está mais superficial, aqui é o túnel do carpo. Depois nós temos aqui os tendões superficiais e profundos, os tendões flexores. Tá? No túnel do carpo mais distal, nós temos aqui o nervo mediano. O nervo mediano é sempre localizado em um aspecto um pouco mais radial. Na avaliação do túnel do carpo, nós colocamos ali o transdutor mais proximal. Nós conseguimos visualizar dois ossos, que são o escafoide e o pisiforme, que fazem ali a estrutura óssea, a parede lateral do túnel, no aspecto mais proximal. Tá? E aí, numa região mais radial, nós vemos o nervo mediano. Então, a gente vê aqui no meio da tela essa área mais hipoecogênica, que é o nervo mediano. E a gente pode infiltrar o nervo mediano, então, de ulnar para radial. Tá? Então, a gente coloca o transdutor de forma transversal aqui ao punho, buscando a região mais profunda aqui dos tendões flexores. Tá? Essa é uma forma da gente fazer essa infiltração, então, em plano de medial para lateral. Então, aqui a gente vê em plano transversal, de medial para lateral. E uma outra forma também que a gente pode realizar esse procedimento também é transversal, mas fora de plano. Então, a gente coloca a agulha fora de plano em relação ao transdutor, buscando ali a região também central do túnel do carpo. Tá? Quando a gente realiza em plano transversal, então a gente sempre busca realizar de ulnar para radial e a gente coloca a agulha ela um pouco mais, digamos, centralizada do que bem lateral para evitar ali o canal de Guion. Tá? Evitar uma lesão de nervo ulnar ou de artéria ulnar também. Quando a gente vai realizar fora de plano, a gente busca então essa região aqui entre os tendões flexores superficiais e profundos, tem uma área mais, digamos, afastada entre os tendões e a gente insere a agulha fora de plano aqui nessa região. Então, nessa imagem esquemática, a gente vê então o escaneamento do nervo mediano, colocando aqui a agulha de medial para lateral, fugindo do canal de Guion. Então, a gente busca essa região um pouco mais medial, mediana ali, fugindo do canal de Guion, atravessando o retináculo e indo aqui inferiormente e superiormente, anteriormente ao nervo mediano. Nessa imagem a gente vê a imagem do nervo mediano aqui em amarelo, então a gente vai buscar essa região para realizar a hidrodissecção. Uma coisa interessante também é a gente realizar essa infiltração, esse bloqueio do nervo mediano de medial para lateral ou de ulnar para radial, é para a gente evitar também lesão do ramo cutâneo palmar do nervo mediano. Então, por isso que é interessante realizar essa infiltração não de radial para ulnar, mas de ulnar para radial. O nervo mediano é uma estrutura que a gente vai localizar ali no túnel do carpo. Ele vai ter uma anisotropia um pouco menor que os tecidos adjacentes. Então, ele se destaca um pouco melhor em relação aos tendões flexores, que às vezes pode ser uma dificuldade a gente fazer essa diferenciação entre o nervo mediano e os tendões flexores ali na região. Quando o paciente tem um punho um pouco menor, a gente pode fazer ali um coxim com um gel estéreo, tá? E também é importante a gente fazer uma avaliação com um Doppler na região para ver se tem uma artéria adjacente ao nervo mediano, que é a artéria mediana persistente. Em alguns casos a gente pode identificar essa artéria e é bom a gente evitar essa artéria durante a infiltração do nervo mediano. O material utilizado então vai ser um transdutor linear de alta frequência, uma agulha de 25 gauge, pode ser também uma agulha de hack 22 gauge de 9 centímetros ou de 5 centímetros, até melhor, com meio ml de corticoide e 1 a 3 ml de lidocaína. Então a gente vê um espessamento do nervo mediano, um aspecto mais hipoecogênico, aumentado de volume, e aqui no eixo longitudinal a gente observa já que tem uma área de aprisionamento do nervo, Fica bem claro que essa área mais fina aqui seria o nervo normal, e essa área mais espessada, mais cranial, é a área pós-entrapment, que é a área pós-aprisionamento do nervo no túnel do carpo. Então, nessa imagem a gente vê a hidrodissecção do nervo mediano, estou realizando ali com um transdutor também de alta frequência, de 18 MHz. A gente vê a introdução da agulha bem profundamente ao nervo mediano, vai soltando o nervo mediano no túnel do carpo, E a gente pode também colocar essa agulha em região mais superior, pode e deve colocar a agulha também em região mais superficial, aqui é o nervo, também soltando o nervo em sua superfície próxima ao retináculo. Acho que aqui agora vai ter um vídeo mostrando a fenestração, a hidrodissecção do nervo mediano em sua porção mais superficial. Então, havendo uma hidrodissecção completa do nervo mediano no túnel do carpo.